Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem transformar suas maiores tragédias em triunfos extraordinários? Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu algo profundo sobre o sofrimento humano. A luz brilha nas trevas. Não são apenas palavras bonitas, é uma verdade sobre como funciona a nossa evolução espiritual. Neste exato momento, enquanto você enfrenta dificuldades que parecem não ter sentido, algo maior está acontecendo nas profundezas do seu ser. Você não está simplesmente sofrendo. Você está sendo preparado. O que você está passando agora, aquela dor que parece não ter propósito, aquela perda que deixou um vazio inexplicável, aquela rejeição que corroeu sua autoconfiança, não é um acidente cósmico nem uma punição divina. É parte de um processo de preparação espiritual tão antigo quanto a própria humanidade. Jung chamou isso de noite escura da alma, um período de desconstrução necessária antes de um despertar mais profundo. E ao final deste vídeo, você verá seus sofrimentos através de uma perspectiva completamente nova. Não como obstáculos, mas como portais para um nível mais elevado de consciência e realização. Talvez você esteja enfrentando o fim de um relacionamento que parecia ser para sempre. Ou talvez tenha perdido um emprego que definia sua identidade. Pode ser que esteja lutando contra uma doença que limita seus sonhos, ou simplesmente sentindo um vazio existencial que nada parece preencher. Independentemente da forma que sua dor assume, existe um sentimento comum que todos experimentamos nesses momentos. A sensação de que fomos abandonados em um universo sem sentido, onde as coisas simplesmente acontecem sem razão ou propósito. Por que eu? Esta é a pergunta que ecoa em nossas mentes quando o sofrimento parece nos escolher especificamente. Jung compreendeu profundamente essa angústia, pois ele mesmo passou por um período de crise psicológica tão intensa que quase o destruiu. Após romper com seu mentor Sigmund Freud, Jung enfrentou anos de desintegração interior, tendo visões perturbadoras e experimentando um profundo isolamento. Mas foi precisamente essa descida aos infernos que permitiu a Jung desenvolver suas teorias mais revolucionárias e se tornar um dos pensadores mais influentes de todos os tempos. Jung descobriu algo paradoxal. É exatamente durante nossos períodos mais sombrios que somos preparados para a nossa maior luz. E isso não é apenas uma teoria bonita para nos consolar. É um padrão que se repete consistentemente na vida daqueles que alcançam realizações extraordinárias. Desde artistas brilhantes a líderes visionários, de santos a cientistas revolucionários. A maior parte deles teve que atravessar um período de intenso sofrimento antes de manifestar seu verdadeiro propósito. Sei que quando estamos no meio da tempestade, é difícil acreditar que existe qualquer propósito no caos. A dor que você sente agora é real e válida. Não estou aqui para diminuí-la com clichês espirituais superficiais. Estou aqui para oferecer uma perspectiva mais profunda, baseada não apenas nas teorias de Jung, mas na experiência vivida de incontáveis seres humanos que transformaram seu sofrimento em crescimento extraordinário. Jung introduziu o conceito de sincronicidade, a ideia de que eventos aparentemente coincidentes podem estar conectados por um significado profundo, mesmo que não haja uma relação causal visível entre eles. Aquela porta que se fechou em sua vida, aquela rejeição que pareceu destruir seus sonhos, aquela perda que deixou um vazio aparentemente impossível de preencher. E se esses eventos não fossem meramente aleatórios, mas sincronicamente alinhados para guiá-lo em direção ao seu verdadeiro caminho? E se aquele relacionamento que terminou estivesse, na verdade, liberando espaço para uma conexão muito mais profunda que está por vir? E se aquele emprego que você perdeu estivesse, na realidade, libertando-o para encontrar um trabalho muito mais alinhado com seus dons autênticos? E se aquela doença ou limitação estivesse, paradoxalmente, forçando-o a desenvolver outros aspectos do seu ser que permaneceriam dormentes em outras circunstâncias? Esta é a ponte que quero construir com você. Da sensação de desespero, sem sentido à possibilidade de uma transformação com propósito. Não é uma transformação mágica que acontece instantaneamente. É uma jornada consciente que exige sua participação ativa. Jung chamou isso de processo de individuação, o caminho através do qual integramos partes fragmentadas de nós mesmos
e nos tornamos seres mais completos e realizados. Para entender como sua dor atual faz parte desse processo maior, precisamos mergulhar mais profundamente na psicologia junguiana e explorar como podemos aplicá-la de forma prática à sua vida. Porque não basta entender intelectualmente que o sofrimento pode ter um propósito. Precisamos saber como navegar conscientemente por ele, como extrair seu significado oculto, como permitir que ele nos transforme em vez de nos destruir. Jung descobriu que dentro de cada um de nós existe o que ele chamou de sombra, as partes de nós mesmos que reprimimos, negamos ou rejeitamos. Paradoxalmente, é muitas vezes através de experiências dolorosas que nossa sombra se revela, trazendo à superfície aspectos de nós mesmos que precisam ser reconhecidos e integrados. O primeiro passo para transformar sua dor em preparação é reconhecer que sua sombra não é sua inimiga. Ela é uma mensageira, trazendo informações vitais sobre quem você realmente é e o que precisa para se tornar completo. Pensar em sua sombra como uma mensageira pode parecer contraintuitivo. Afinal, sua sombra muitas vezes se manifesta através de emoções desafiadoras como raiva, inveja, ciúme ou medo. Sentimentos que tendemos a rejeitar. Mas Jung descobriu que essas emoções carregam mensagens importantes sobre nossas necessidades não atendidas e potenciais não realizados. Quando você perde um emprego, por exemplo, a raiva que surge pode estar revelando seu desejo profundo de ser valorizado. A tristeza após o fim de um relacionamento pode estar mostrando o quanto você anseia por conexão autêntica. O primeiro passo para transformar sua sombra em aliada é simplesmente reconhecê-la sem julgamento. Quando sentir emoções difíceis surgindo, pergunte a si mesmo: o que essa parte de mim está tentando me dizer? Que necessidade não atendida ela está expressando? Este simples ato de testemunhar sua sombra com compaixão já começa a liberar a energia emocional presa nela. E é essa energia liberada que se torna o combustível para sua transformação. Imagine, por exemplo, que você foi demitido de um trabalho que parecia seguro. Além da preocupação financeira, você pode sentir humilhação, raiva ou insegurança sobre seu valor. Estas são manifestações da sombra emergindo. Ao invés de reprimir esses sentimentos, ou se identificar totalmente com eles, você pode tratá-los como mensageiros. Talvez a raiva esteja revelando que você estava comprometendo seus valores naquele ambiente. Talvez a insegurança esteja mostrando áreas onde você realmente deseja desenvolver novas habilidades. Ao dialogar com sua sombra em vez de repeli-la, você descobre recursos internos que permaneceriam inacessíveis de outra forma. Jung chamou o processo de crescimento através da integração desses aspectos reprimidos de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos indivíduos completos e autênticos. É importante entender que este não é um processo linear e agradável. É uma jornada arquetípica que necessariamente inclui fases de desintegração e reintegração, morte e renascimento. Cada crise em sua vida pode ser vista como um capítulo nessa jornada maior. A primeira fase da individuação muitas vezes envolve uma ruptura com sua identidade anterior. Aquela personalidade construída para atender às expectativas da família, da sociedade ou de seu próprio ego. Esta ruptura raramente é suave. Pode vir através de uma crise de meia-idade, um colapso de saúde, o fim de um relacionamento significativo ou uma perda profissional. De repente, a história que você contava sobre si mesmo já não faz sentido. Você se sente desorientado, como se estivesse em um espaço liminar entre quem você era e quem está se tornando. Esta fase de desintegração, embora dolorosa, é absolutamente necessária. É como demolir uma casa construída sobre fundações instáveis antes de construir uma estrutura mais sólida. Jung observou que muitas pessoas tentam desesperadamente evitar esta fase, agarrando-se a identidades obsoletas ou buscando distrações para não sentir o vazio. Mas aqueles que têm a coragem de permanecer conscientes durante este processo de demolição são justamente os que emergem com uma integridade e autenticidade muito maiores. A fase seguinte envolve o que Jung chamou de morte simbólica, a rendição do ego às forças maiores da psique. Esta morte simbólica não significa autodestruição física ou psicológica. Pelo contrário,
É a morte do falso self para o nascimento do self autêntico. É aquele momento em que você finalmente solta as rédeas do controle e permite que algo maior que seu ego consciente guie sua vida. Pense em um relacionamento significativo que terminou de forma dolorosa. A princípio, você pode lutar desesperadamente contra a realidade, tentando recuperar o que foi perdido ou culpando a si mesmo ou ao outro. Mas chega um momento em que uma parte mais sábia de você reconhece que esta morte relacional era necessária para seu crescimento. Talvez você estivesse recriando padrões de seus pais, ou buscando no outro algo que só poderia encontrar dentro de si mesmo. A morte do relacionamento permite que você renasça como uma pessoa mais completa, capaz de conexões mais profundas no futuro. O mesmo princípio se aplica a perdas profissionais, fracassos ou crises de saúde. Cada uma dessas mortes contém o germe de um renascimento potencial. O executivo que perde seu emprego pode descobrir sua verdadeira vocação como artista. A pessoa diagnosticada com uma doença crônica pode encontrar uma profundidade espiritual que nunca teria conhecido de outra forma. O falido financeiramente pode descobrir valores mais autênticos que o dinheiro jamais poderia comprar. Mas como podemos ter certeza de que nossa dor realmente tem um propósito maior? Como distinguir entre sofrimento aleatório e sofrimento que nos prepara para algo mais significativo? É aqui que o conceito junguiano de sincronicidade se torna especialmente valioso. A sincronicidade vai além das simples coincidências. São eventos aparentemente não relacionados, que, no entanto, carregam um significado profundo e pessoal para você. Para identificar sincronicidades em períodos de dor, comece prestando atenção a padrões recorrentes em sua vida. Você nota temas semelhantes surgindo em diferentes áreas? Certas lições parecem se repetir até que você finalmente as aprenda. Pessoas com qualidades semelhantes continuam aparecendo em sua vida? Estas são pistas de que algo maior está em jogo. Um padrão invisível tecendo os eventos aparentemente desconexos de sua existência. Um exercício prático é criar um diário de sincronicidades, onde você registra eventos, sonhos, encontros ou insights que parecem carregados de significado especial. Com o tempo, padrões começam a emergir, revelando o mapa oculto de sua jornada de transformação. O que inicialmente parecia ser um conjunto caótico de experiências dolorosas começa a revelar um propósito coerente. Jung descobriu que nosso inconsciente muitas vezes comunica direções importantes através dos sonhos, especialmente durante períodos de crise. Os sonhos não são meros subprodutos aleatórios da atividade cerebral, como algumas correntes científicas sugerem. Eles são, como Jung descreveu, a atividade da psique objetiva ou inconsciente coletiva, que tem suas próprias finalidades, independentes da mente consciente. Para desenvolver sua escuta intuitiva durante períodos difíceis, torne-se mais atento aos seus sonhos. Mantenha um caderno ao lado da cama e registre-os logo ao acordar. Não se preocupe em interpretar cada símbolo. Busque o sentimento e a mensagem geral. Você pode se surpreender com a sabedoria que seu inconsciente está tentando comunicar, oferecendo perspectivas que sua mente consciente, limitada pelo sofrimento imediato, não consegue acessar. Além dos sonhos, outras formas de intuição podem surgir durante períodos de crise. Aqueles insights repentinos que parecem vir do nada, ou a sensação inexplicável de ser guiado em uma direção específica. Jung acreditava que esses momentos intuitivos são expressões da sabedoria do inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado de experiência humana que transcende nossa história pessoal. Ao aprender a confiar nessas orientações interiores, você desenvolve uma bússola confiável para navegar através das tempestades da vida. Dentro desse processo de transformação, Jung identificou certos padrões universais que chamou de arquétipos, imagens primordiais que existem no inconsciente coletivo e que se manifestam em nossa psique individual. Particularmente relevante para períodos de crise é o arquétipo do herói, aquele que enfrenta provações, desce ao submundo, enfrenta seus demônios e retorna transformado, trazendo um tesouro para sua comunidade. Quando você está no meio de uma crise profunda, pode ser extremamente útil reconhecer que está vivendo uma jornada arquetípica do herói. Assim como Hércules, Odisseu
ou os incontáveis heróis e heroínas das mitologias mundiais, você também está sendo testado, desafiado a crescer além de seus limites anteriores. Suas provações não são punições, mas testes necessários que forjam seu caráter e revelam forças que você nem sabia que possuía. Um exercício prático para ativar o arquétipo do herói em sua própria crise é perguntar: que qualidade heróica esta situação está exigindo de mim? Que força interior estou sendo chamado a desenvolver? Talvez seja a coragem de enfrentar uma verdade difícil, a perseverança para continuar quando tudo parece perdido, ou a compaixão para perdoar, a si mesmo ou a outros. Ao identificar e cultivar conscientemente essa qualidade, você transforma seu sofrimento em um catalisador para o crescimento heróico. Outro arquétipo crucial durante períodos de transformação é o do velho sábio, ou velha sábia, a personificação da sabedoria interior que surge especialmente em momentos de crise. Esta é a voz da experiência acumulada, não apenas de sua vida pessoal, mas da sabedoria coletiva da humanidade. Enquanto o herói representa a coragem para a ação, o sábio representa a sabedoria para o discernimento. Para acessar esse arquétipo em sua própria vida, experimente este exercício. Imagine que você pode consultar uma versão mais velha e infinitamente mais sábia de si mesmo. Alguém que já viveu tudo o que você está passando agora e emergiu com profunda sabedoria. Em um momento de quietude, pergunte a essa figura interior: o que você vê nesta situação que eu não consigo ver? Que conselho você me daria? Então, escute. A resposta pode vir como palavras, imagens, ou simplesmente uma sensação. Muitas pessoas se surpreendem com a clareza e profundidade da orientação que recebem deste diálogo interior. Jung também usou metáforas alquímicas para descrever o processo de transformação psíquica. Os alquimistas medievais não estavam apenas tentando transformar metais em ouro. Eles estavam criando um sistema simbólico para a transformação espiritual. Jung viu paralelos profundos entre o trabalho alquímico e o processo de individuação psicológica. Na alquimia junguiana, a primeira fase é chamada de nigredo ou obra negra, um período de escuridão, decomposição e dissolução. Esta é a fase em que você provavelmente se encontra agora, quando estruturas antigas se desfazem e você se sente perdido no caos e na confusão. É um tempo de máxima vulnerabilidade, mas também de máximo potencial para a transformação. O segredo é não resistir a esta dissolução, mas permitir que ela complete seu trabalho de quebrar identificações obsoletas e preparar o caminho para o novo. A próxima fase é albedo ou obra branca, um período de purificação e iluminação gradual. É o amanhecer depois da noite escura, quando novos insights começam a surgir e você começa a vislumbrar um propósito no que parecia ser caos sem sentido. Você ainda não está completamente transformado, mas pode sentir que algo novo está emergindo de suas cinzas. A fase final é rubedo ou obra vermelha, a integração da nova consciência na vida cotidiana. Não é uma fuga mística da realidade, mas uma participação mais plena e consciente na existência humana. A dor pela qual você passou não desaparece magicamente, mas é integrada como parte de uma história de vida mais rica e significativa. Você não apenas sobreviveu à sua provação, você foi fundamentalmente transformado por ela. Uma prática poderosa derivada da alquimia junguiana é a contenção, a capacidade de suportar emoções intensas e energias contraditórias, sem agir impulsivamente ou reprimi-las. Imagine sua psique como um vaso alquímico. Para que a transformação ocorra, o vaso precisa ser forte o suficiente para conter as energias intensas que surgem durante o processo, sem quebrar sob pressão. Na prática, isso significa criar espaço interior para suas emoções difíceis sem ser dominado por elas ou negá-las. Quando sentimentos intensos de raiva, tristeza ou medo surgem, respire profundamente e imagine-se expandindo para conter essas emoções, como um vaso que se torna maior para acomodar seu conteúdo. Diga a si mesmo: posso conter isso. Não preciso agir com base nisso nem reprimi-lo. Posso simplesmente estar com essa energia e permitir que ela me transforme.
Esta prática de contenção é particularmente poderosa para transformar emoções que normalmente consideramos negativas, como raiva ou desespero, em energia criativa. A raiva contida, em vez de expressa destrutivamente ou reprimida, pode se transformar em determinação focada. O desespero contido, em vez de afundar em depressão ou ser mascarado por falso otimismo, pode se transformar em uma busca autêntica por significado mais profundo. O que torna o trabalho de Jung tão valioso, para períodos de crise, é que ele não oferece apenas uma teoria abstrata, mas um caminho prático de transformação. Ele não promete que você nunca sofrerá, mas mostra como seu sofrimento pode se tornar o cadinho para seu maior crescimento. Não é por acaso que muitas das pessoas mais realizadas e profundamente satisfeitas com suas vidas são aquelas que passaram por períodos intensos de provação e emergiram não apenas sobreviventes, mas profundamente transformadas. Pense nas grandes histórias de transformação que conhecemos. Mandela passou 27 anos na prisão antes de emergir como o líder que transformaria a África do Sul. Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas e desenvolveu uma abordagem terapêutica revolucionária baseada na busca de significado. Frida Kahlo transformou sua dor física crônica em arte transcendente. Em cada um desses casos, o sofrimento não foi apenas um obstáculo a ser superado, mas o próprio cadinho que forjou seu propósito mais profundo. O que essas pessoas têm em comum não é apenas terem sofrido. Todos sofremos. O que os distingue é a forma como responderam ao sofrimento. Em vez de se tornarem vítimas de suas circunstâncias, eles se tornaram alquimistas, transformando o chumbo da adversidade no ouro da sabedoria e do propósito. E o mais importante, eles não fizeram isso apesar do sofrimento, mas através dele. Não foi magia nem acaso, mas um processo psicológico e espiritual profundo que Jung mapeou para todos nós. Você pode estar pensando, mas essas são pessoas extraordinárias. Eu sou apenas uma pessoa comum enfrentando dificuldades comuns. O que Jung descobriu, no entanto, é que o processo de transformação é universal, disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a encará-lo conscientemente. A alquimia pela qual você está passando agora não é menos significativa do que a deles. É simplesmente sua versão única do mesmo processo arquetípico. Tenho acompanhado pessoas comuns que transformaram perdas devastadoras em propósito renovado. Uma mulher que perdeu seu filho para o suicídio e agora lidera uma organização de prevenção que salvou centenas de vidas. Um homem que ficou paralisado em um acidente e descobriu uma vocação para inspirar outros através de sua jornada de adaptação. Uma executiva que foi demitida aos 50 anos e finalmente encontrou a coragem de seguir sua paixão adormecida pela fotografia, criando trabalhos que tocam corações ao redor do mundo. Em cada caso, o caminho não foi linear nem fácil. Houve momentos de profundo desespero, raiva contra o destino, questionamento do sentido de tudo, mas em algum ponto da jornada, cada um deles fez uma escolha crucial. A decisão de buscar significado em meio ao sofrimento, aparentemente sem sentido. Não um significado imposto de fora por alguma autoridade, mas um significado descoberto nas profundezas de sua própria experiência. Como Jung escreveu, não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Esta simples mas profunda mudança de perspectiva, de ver-se como vítima passiva das circunstâncias para reconhecer-se como participante ativo em sua própria transformação, é talvez o passo mais importante que você pode dar agora. Isso não significa negar a realidade do seu sofrimento ou fingir que tudo está bem quando não está. Pelo contrário, significa mergulhar ainda mais profundamente na realidade da sua experiência, mas com uma pergunta diferente. Em vez de apenas perguntar, por que isso aconteceu comigo? Você começa a perguntar, como posso crescer através disso? Que versão de mim mesmo estou sendo chamado a me tornar? Jung acreditava que cada um de nós tem um propósito único, que vai além de nossas ambições conscientes. Aquilo que ele chamou de vocação. Não é apenas uma carreira ou papel social, mas uma expressão autêntica de nosso self, mais profundo no mundo. Muitas vezes, é justamente através das nossas feridas mais dolorosas que descobrimos pistas sobre nossa vocação. Pense nos padrões de sofrimento em sua vida. Quais temas continuam surgindo?
Que tipo de dor parece especialmente significativa para você? Jung observou que frequentemente desenvolvemos dons especiais precisamente nas áreas onde fomos mais feridos. O terapeuta eficaz muitas vezes foi primeiro um ferido em busca de cura. O advogado apaixonado por justiça muitas vezes experimentou injustiça profunda. O artista capaz de expressar emoções universais muitas vezes precisou primeiro encontrar expressão para sua própria dor inexprimível. Este padrão, de transformar feridas em dons, não é coincidência. É parte do design inteligente da psique humana. Suas feridas não são apenas danos a serem reparados, mas portais potenciais para descobrir seus dons mais singulares. O que você está sofrendo agora pode conter as sementes do seu maior serviço ao mundo. É por isso que Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você verdadeiramente é. Não apesar das suas crises e sofrimentos, mas através deles. Cada desafio que você enfrenta é um convite para descartar mais uma camada do falso self e permitir que seu self autêntico emerja. É um processo que Jung chamou de tornar-se inteiro, não perfeito. A perfeição é um ideal estático que busca eliminar todas as falhas e sombras. A integridade, por outro lado, abraça tanto a luz quanto a sombra, tanto a força quanto a vulnerabilidade. É a capacidade de dizer: sim, sou ferido e incompleto, e é precisamente através dessas feridas e incompletudes que me torno mais humano e mais capaz de conexão autêntica. Em seu livro, Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung escreveu: somente aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Esta frase aparentemente simples contém uma profunda verdade terapêutica. A cura não vem de nos tornarmos alguém diferente, mas de abraçarmos mais plenamente quem realmente somos, incluindo nossas feridas, vulnerabilidades e sombras. Quando você está no meio de uma crise, a tentação é tentar desesperadamente voltar a ser quem você era antes. Recuperar a segurança, a identidade, o conforto que perdeu. Jung sugere um caminho diferente. Em vez de tentar recuperar o passado, permita que a crise o conduza a um futuro mais autêntico. Não se trata de restauração, mas de transformação. Este é talvez o convite mais desafiador e liberador que Jung nos oferece. Permitir que nossa dor nos transforme, em vez de apenas tentar superá-la. Como ele disse, não há nascimento de consciência sem dor. A consciência expandida que você está ganhando agora, mesmo que pareça apenas confusão e caos, é o verdadeiro presente oculto em seu sofrimento atual. Você pode não ver isso claramente agora. Quando estamos no meio da tempestade, é difícil discernir padrões ou propósito. É como estar perdido em uma floresta densa, onde cada árvore parece igual e não há caminho visível. Mas de uma perspectiva mais elevada, aquela que você eventualmente alcançará, um padrão coerente emerge. O que parecia ser um labirinto sem saída, revela-se como um caminho sinuoso, mas intencional, levando a um destino que você não poderia ter imaginado antes. Jung experimentou isso em sua própria vida. Durante seu período de crise, ele se sentiu completamente perdido, como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. Mais tarde, olhando para trás, ele reconheceu este período como o mais criativo e transformador de sua vida, a fonte de todas as suas descobertas revolucionárias. O que pareceu ser sua destruição foi, na verdade, sua salvação. Esta perspectiva transformadora não significa que você deva negar a realidade da sua dor atual ou fingir que tudo é perfeito. Jung era profundamente crítico de abordagens espirituais que promovem a positividade tóxica. A tentativa de ignorar ou transcender os aspectos sombrios da experiência humana. Pelo contrário, ele acreditava que é apenas através do confronto honesto com nossa dor que descobrimos sua sabedoria oculta. Como ele escreveu, a sombra é uma passagem estreita, uma porta estreita, cuja dolorosa constrição ninguém é poupado. Que desça à fonte profunda. Não existe um atalho para esse confronto, não há técnica, ritual ou filosofia que nos permita contorná-lo. O único caminho é através da incerteza, através do desconforto, através do não saber. Esta é uma verdade difícil, especialmente em uma cultura que valoriza soluções rápidas e satisfação instantânea.
Queremos que nossas feridas sejam curadas imediatamente. Que nossas crises sejam resolvidas rapidamente. Mas as transformações mais profundas seguem um cronograma diferente. O tempo da alma, não o tempo do relógio. O filósofo romano Sêneca observou: as maiores árvores crescem mais lentamente. O mesmo vale para as transformações psíquicas e espirituais mais significativas. O que você está passando agora pode requerer tempo, não apenas para ser superado, mas para ser plenamente integrado em uma nova compreensão de si mesmo e da vida. Dar-se esse tempo não é indulgência, é sabedoria. Então, como você pode manter esta perspectiva transformadora enquanto continua a enfrentar os desafios cotidianos da vida? Como sustentar a fé de que você está sendo preparado para algo maior quando o caminho à frente ainda parece obscuro? Jung oferecia uma prática simples mas profunda: prestar atenção, não apenas aos eventos externos de sua vida, mas às suas respostas internas a esses eventos, aos sonhos que surgem, às sincronicidades que aparecem, às intuições que emergem. Sua psique está constantemente comunicando a direção de seu crescimento, se você aprender a escutar seus sinais sutis. Uma prática diária de reflexão pode ser incrivelmente útil neste processo. Dedique alguns minutos cada dia para perguntar: o que está tentando emergir em minha vida agora? Que aspectos de mim mesmo estou sendo chamado a integrar? Que lição esta dificuldade está me ensinando? Não force respostas. Simplesmente crie o espaço para que surjam naturalmente. À medida que você continua nesta jornada, também é vital encontrar fontes externas de apoio e orientação. Jung acreditava profundamente no poder da comunidade para sustentar processos individuais de transformação. Encontre pessoas que possam testemunhar sua jornada sem tentar corrigir, consertar ou minimizar sua experiência. Pessoas que compreendem que o que você está passando não é apenas um problema a ser resolvido, mas um processo a ser honrado. Isso pode ser um amigo próximo que sabe escutar profundamente, um terapeuta treinado na tradição junguiana, um grupo de apoio com pessoas passando por desafios semelhantes, ou mesmo a sabedoria destilada em livros, arte e práticas espirituais que ressoam com sua experiência. O importante é não tentar atravessar este processo completamente sozinho. Lembre-se também de que, embora sua jornada seja única, você não é o primeiro a percorrê-la. Incontáveis seres humanos antes de você transformaram seu sofrimento mais profundo em sabedoria, criatividade e serviço. Suas histórias podem servir como faróis quando seu próprio caminho parece escuro. Como Jung escreveu: a experiência individual é apenas uma única expressão do sofrimento e da transformação universal. À medida que você integra esta perspectiva mais ampla em sua vida, algo notável começa a acontecer. A pergunta angustiada: por que isso está acontecendo comigo? Gradualmente se transforma na pergunta mais empoderada: para que isso está me preparando? Esta simples mudança de perspectiva, de vítima passiva para participante ativo em sua própria transformação, muda tudo. Sua dor não desaparece magicamente, mas você começa a relacionar-se com ela de forma diferente. Em vez de vê-la apenas como um obstáculo a ser superado, você a reconhece como um professor, um agente de transformação, talvez até mesmo como um guia. Você começa a perceber que está sendo esculpido, não destruído, mas refinado. E então, muitas vezes, quando menos se espera, vislumbres do para quê começam a emergir. Você começa a ver conexões entre sua ferida mais profunda e seu dom mais autêntico. Entre sua luta mais difícil e sua sabedoria mais singular. Entre seu aparente fracasso e seu propósito emergente. Como Jung escreveu: é nas horas mais escuras que criamos nossos próprios mitos, ou nos conectamos aos mitos eternos. Não é na luz do dia da análise racional. É precisamente em seus momentos mais sombrios que você tem a oportunidade de criar sua narrativa mais poderosa. Não como uma fuga da realidade, mas como uma forma mais profunda de encontrá-la. O propósito do seu sofrimento pode não ser revelado completamente durante esta crise atual. Pode levar anos ou mesmo décadas para compreender totalmente como este período de dor se encaixa no padrão maior de sua vida. Mas você pode começar agora a cultivar a confiança de que, mesmo nos momentos em que você não pode ver o caminho à frente,
Algo em você sabe a direção. Há uma sabedoria na sua psique mais profunda que transcende o que você conscientemente conhece agora. Uma inteligência que está orquestrando sua evolução em uma escala maior do que você pode imaginar. No momento, assim como a bolota já contém o padrão do carvalho que ela está destinada a se tornar, você já contém o padrão da pessoa que está sendo chamado a ser. Jung chamou isso de teleologia da psique, a tendência inata da psique para si, mover em direção à totalidade e integração, mesmo através de períodos de aparente caos e desintegração. Como ele escreveu, a psique tem sua própria finalidade secreta, e a experiência mostra que esse propósito não pode ser frustrado sem grave prejuízo para o indivíduo. Talvez a verdade mais profunda que Jung descobriu em sua própria jornada. Através da escuridão é que nós não criamos nosso propósito. Nós o descobrimos. Não é algo que inventamos, mas algo que encontramos, muitas vezes nas próprias experiências que mais tentamos evitar. Como ele escreveu, o seu destino é o resultado das suas necessidades não vividas. E então, ao concluirmos, quero deixar você com uma das mais poderosas verdades que Jung ofereceu à humanidade. Uma verdade que pode transformar fundamentalmente sua relação com o sofrimento que está enfrentando agora. Não existe desenvolvimento da luz sem escuridão. Na verdade, é na escuridão que a luz se manifesta. O que você está passando agora, por mais doloroso, confuso ou aparentemente sem sentido que pareça, está preparando você para manifestar uma luz que ainda não consegue imaginar completamente. Uma expressão única de consciência, propósito e serviço que só pode nascer através do cadinho da transformação pelo qual você está passando agora. Então, não desista. Não busque atalhos. Não minimize sua experiência. Em vez disso, esteja plenamente presente para ela, sabendo que está sendo forjado, não destruído, mas preparado. Preparado para uma expressão de vida mais autêntica, mais consciente, mais impactante do que seria possível sem esta passagem pelo Vale da Sombra. Como Jung disse, a seu tempo, tudo o que está oculto será revelado. O significado oculto de sua dor atual ainda está se desdobrando. Os dons que estão sendo forjados através dela ainda estão amadurecendo. A pessoa que você está se tornando através deste processo ainda está emergindo. Mas uma coisa é certa, você não está meramente sofrendo. Você está sendo preparado para algo maior do que poderia ter imaginado antes. E quando você emergir dessa transformação, não como quem era antes, mas como alguém mais profundo, mais sábio, mais autêntico, você olhará para trás, para este período de sua vida não apenas como um tempo de dor, mas como o cadinho sagrado no qual seu propósito mais verdadeiro foi finalmente revelado.